Ah, no caso do DIS, a gente mostrou explicitamente usando o modelo do GBW. Por que eu estou analiso a função perfil, né? Ela vai me dar, então, qual é que é o tamanho de dipolo típico que contribui para a seção de choque, né? Ou para a amplitude, né? Qual é que, tipicamente, é o tamanho de dipolo que vai contribuir, né? Vocês estão me ouvindo ou está zerado aqui o som? Tô ouvindo, professor, que eu acabei de perceber que ele começou a gravar de novo a aula. Acho que tá com algum Hum, problema. Apareceu aqui a sim. notificação para mim. Não sei se o Uhum, professor está vendo uma coisa. Eu acho que a gravação vai ficar cortada, viu? sim. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, só para falar, eu estava tentando vou analisar os perfis, comparando o DIS com o DVCS, que é um processo exclusivo, para ver se nesses dois casos são iguais ou não, né? Qual é que é a diferença do tamanho de dipolo que está contribuindo, né, explicitamente. Então, a amplitude em T igual a zero, né, para o DVCS, no modelo de dipolos, né, amplitude elástica, né, amplitude elástica para o DVCS, bom, eu já fiz a integração angular aqui do bivetor R, né? O vetor tamanho transversal do dipolo. Como é bivetor, a integração angular é 2π, lembrando que em nenhum momento, como a seção de choque de dipolo e as funções de onda dependem de R2, né? E não depende do ângulo, eu posso integrar completamente dando 2π. E aí eu vou integrar a integração correspondente que eu quero fazer é a integração em R, né? Onde eu vou integrar em R o perfil que eu estava falando, né? Então, o perfil é esta quantidade, né? É dA, ou seja, dAdr, né? O derivado da amplitude relativo à distância radial, ou seja, o tamanho dos dipolos, né? Explicitamente no formalismo de dipolos, o dAdr tem esta forma aqui, né? Ela é a integral em Z, então vou integrar sobre todo Z de 0 até 1, né? A seção de choque de dipolo, aí eu vou precisar de um modelo, no caso eu vou usar o GBW, né? Ensanduichada com as funções de onda para o DVCS, como a gente mostrou, são só as transversais, né? Funções de ondas transversais, onde no psi-estrela o Q2 é igual a zero. Na verdade é o overlap, né? Eu preciso colocar aqui exatamente essa função que eu mostrei aqui, que é o overlap, ou seja, essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui é o psi-estrela, psi, né? Para o caso do DVCS. Então, implicitamente isso que eu vou colocar aqui para calcular. E com isso eu consigo então ver o perfil em R, ou seja, eu vou ver onde tem o máximo, né? Está acontecendo o máximo da amplitude relativa ao tamanho de dipolo, né? E aí eu posso analisar as contribuições relativas dos dipolos de diferentes tamanhos, né? Pequenos, grandes, próximo do raio de saturação, se eu estou falando de um modelo com saturação e assim por diante. Né? Para comparar, eu vou calcular também a função perfil para o DIS, né, onde eu tenho amplitude. No caso, é igual, né, só a única diferença é que no caso do DIS, a função de onda, os Q2, né, do fóton incidente e espalhado são virtuais, ambos virtuais. Né? Então aqui sim eu tenho psi-t de Q2 ao quadrado, né, explicitamente. Certo? E, na verdade, eu teria ainda a contribuição da longitudinal, porque no DIS não tem problema nenhum, a contribuição longitudinal é ainda não nula, né? Mas aqui só para ficar uma comparação justa, né? Eu só vou comparar com as funções de onda transversais. Né? Obviamente, se botar que é 2 igual a zero, né? As duas funções de perfis, claro, vão convergir, né? Então, elas vão dar a mesma função de onda que está sanduichando a sigma, né? E também se os dipolos forem pequenininhos, né, para qualquer Q2, aí se a gente for ver qual é que é a cara funcional da função de onda transversal, né, para Q2 quando o R é pequeno, né, lembrando que no caso da função de onda transversal, no perfil que a gente mostrou aqui, né, a única dependência, perdão, a única dependência em Q2 que vai aparecer aqui é nas funções de Bessel, né? Explicitamente na função de Bessel K1 epsilon R, porque lá quando eu tenho epsilon, lá dentro do epsilon eu tenho a virtualidade. É o único lugar onde vai aparecer explicitamente a virtualidade, é dentro do argumento das funções de Bessel. Mas se eu estou perdão, se eu estou com um tamanho de dipolo pequeno, eu posso usar as expressões assintóticas, né? Expressões assintóticas das funções de Bessel.
Então, para R pequeno, basicamente a função transversal, a função de onda transversal, tem esta cara, né? Esta cara aqui, já usando, então, a função, a forma assintótica das Ks, né? K1 e K0. Por exemplo, se estou tomando massa nula do Fermi, né? Esta é a contribuição específica, né? Que vai aparecer em função de R, né? Explicitamente. Então, para pequeno r, basicamente, eu perco a dependência em Q2 explicitamente. Né? Claro que quando o Q2 aumenta, aí, claro, os dois perfis devem mudar muito, né? Bastante, né? Aqui eu vou adiantar o que acontece, né? Eu posso mostrar aqui processo exclusivo, no disco difrativo também. A amplitude mapeia, né, é dominada por dipolos maiores comparado com o caso do DIS para a mesma virtualidade. Tá? Então, isso significa que, igual ao DIS difrativo, que o DVCS, que é um processo exclusivo, né, ele também é mais sensível tanto à física de saturação, porque ele contempla tamanhos de dipolos com contribuição importante próximos do raio de saturação e também entrando na região soft, ou seja, não perturbativa, onde os tamanhos de dipolos são muito maiores que o raio de saturação. Se eu estou falando em raio de saturação lá do modelo do GBW, né, onde o raio de saturação é basicamente o inverso da escala de saturação que é SAT. Né. O que eu vou mostrar de figura aqui são resultados meus, tá? Eu tenho 2 artigos e mais um pré-print com um experimental do H1, que é o Lohan Farvar, tá? Então, nos anos 2003, 2004, 2005, a gente formalizou, né, como é que é calculado no DVCS usando o modelo do GBW, né? Já existia contas do DVCS no modelo de dipolos, que é devido ao Sandapen, por exemplo, que era aluno do Forsham, né? Então, o que o Favar, eu e o Schoffel fizemos nesses anos aí, entre 2003 e 2004, foi calcular, colocando o modelo de saturação via tanto o GBW quanto a versão do GBW com evolução em Q2, que é o BGK, né? O Bartels mais o Golet-Bernal. Então, o que a gente fez nesses 2 ETJC foi basicamente fazer o cálculo numérico de como é que fica a amplitude e a seção de choque de VCS, né, para o modelo GBW com ou sem evolução em Q2. Né. Isso já faz quase 20 anos. Né. O que eu mostro aqui, isso está no paper, do primeiro paper do EPJ 29, C29 de 2003, tá? Primeiro aqui é só DVCS, aqui o que eu estou chamando de W é o meu perfil, tá? Então aqui eu estou mostrando o perfil DA ômega, né? DA ômega, para o modelo de GBW, né? Com saturação, né? Usando 3 sabores ou 4 sabores, ou seja, incluindo ou não Charme, né? Então quando tem 4 sabores, eu estou incluindo o parque pesado do Charme também na conta, só para ver o que muda. Muda bastante, né? O perfil quando eu introduzo um dos quarks pesados, além dos leves, aqui na conta. Né? Nós estamos comparando, então, a amplitude de DVCS, calculando o modelo de polos, onde a seção de choque de dipolo é o GBW, considerando leves e pesados. Né? Para 2 valores de Q2, né? Um pequeno, que é 1 GeV, e um maiorzinho, que é 10 GeV ao quadrado. Aí a gente consegue mapear onde ocorrem os picos, né? Ou seja, quais são os tamanhos de dipolo que contribuem, né, dependente de Q2. Claro, já dá para ver claramente quando diz, né, que quando eu aumento, né, a virtualidade, eu estou provando, né, a amplitude ou a seção de choque está provando dipolos cada vez menores. Né? Se eu vou aumentando a virtualidade do fóton incidente, o tamanho de dipolo típico em fenômetro aqui, né, que está sendo provado, que ocorre no máximo aqui da função perfil, né, são cada vez menores. Tá? Isso é só o DVCS usando o GBW. Aqui, aí já é a comparação da amplitude DVCS com o DIS para um Q2 fixo, né? E energia de Hera, que é 75 GeV, né? A energia de massa fóton-próton. Né? Fóton-estrela, gama-estrela, próton. Também para as duas versões do GBW com ou sem Charme, né? Claro, já o que eu escrevi aqui formalmente, a gente enxergou lá na conta, né? Vocês conseguem ver que comparado com o DIS, o DVCS claramente está provando, pelo menos com um fator 2, né, tamanhos de dipolos maiores quando eu saio do inclusivo e vou para o exclusivo com fóton real no estado final. Né? Então, a gente mostrou isso, o próprio GBW
mostrou isso para o DDIS, né, para o DIS difrativo, que a seção de choque, né, está provando de polos maiores, que no caso do DIS. No DVSS é a mesma coisa, né? Tá claro aqui que o pico da função perfil em tamanho de dipolo é shiftado, né, para tamanhos de dipolos maiores, né? Então aqui eu consigo ver que uma contribuição importante está vindo da parte de tamanhos de dipolos que são maiores ou iguais ao raio de saturação, né? Lembrando que tipicamente o tamanho de dipolo onde o raio de saturação o tamanho típico do raio de saturação eu acho que é da ordem de 0,5 por aí, para essa energia, né? Então, mais ou menos por aqui, ó. Aqui para a direita dessa região aqui seria, ou seja, a direita de 0,5, 0,6 seria a gente adentrar na região de saturação mais região soft, né? Mais soft. Ou seja, de polos grandes ou da ordem do raio de saturação. Vocês conseguem ver que uma contribuição importante, né, da seção de choque diferencial em R vai estar nessa região, né? Então, em geral, processos exclusivos, justamente para massa pequena, né, para objetos de massa pequena no estado final, fótons, mesons vetoriais leves como Rho, Φ, uma parte importante da contribuição está vindo da região de saturação ou mesmo de física soft, né, onde o dipolo é bem grande, né, onde basicamente a descrição é não perturbativa. Aqui, no caso, tem um outro detalhe. Além do skewedness, né, sempre nas nossas contas, né, teóricas, a gente está sempre assumindo que a amplitude é apenas imaginária pura, né? Na verdade, da BFKL isso é verdade sempre, né? Porque a gente consegue mostrar que eu tenho um cancelamento de diagramas que contribuem para a amplitude total do processo de espalhamento, né? Me dando só uma parte imaginária como resultado final, né? Mas aqui, como eu estou com um processo exclusivo, quando eu for calcular a seção de choque diferencial, eu preciso conhecer qual é que é a contribuição da parte real da amplitude, tá? Isso para calcular DIS não precisa, porque no caso do DIS, eu só preciso da amplitude em T igual a zero, ou seja, a amplitude para o processo frontal, né? Agora, se eu estou num processo exclusivo, quando eu for calcular a seção de choque diferencial de produção, necessariamente eu tenho que saber quanto é que é a dependência em T, mas também a parte real vai ser importante. Aqui eu estou só mostrando por quê, né? Então aqui eu estou só motivando por que eu tenho que saber a parte real da amplitude no caso dos processos exclusivos, né? Se eu estou num processo inclusivo, por exemplo, o DIS, né? A seção de choque total é exatamente, para o teorema óptico, né? É exatamente igual à parte imaginária da amplitude de espalhamento em T igual a zero. Amplitude elástica, né, de espalhamento em T igual a zero. Então vejam bem, para a seção de choque total, eu não preciso saber a informação da parte real da amplitude. Nem entra aqui na jogada. Basta saber a amplitude elástica em T igual a zero, ou seja, amplitude forward, né? Θ igual a zero. Agora, se eu vou para um processo exclusivo, não quero calcular a seção de choque total, eu quero calcular a seção de choque diferencial elástica para o processo exclusivo, né? Que é o d sigma dt, né? A seção de choque diferencial no momento transferido, né? Esta é a maneira de calcular, né? Em termos da amplitude de espalhamento, né? É 1 sobre 16π a módulo quadrado, né, da amplitude de espalhamento, certo? Se a amplitude de espalhamento tem tanto parte real quanto imaginária, calcular o módulo quadrado tem que ser feito de maneira bem rigorosa, né? Então, necessariamente aqui para o cálculo da amplitude, para a seção de choque diferencial, desse sigma dt para um processo exclusivo, independente se é fóton, meson, Z0 produzido no estado final, eu preciso saber a dependência em T, que eu posso fazer modelo exponencial, continuar fazendo modelo exponencial, mas tem um outro problema. Eu tenho que saber explicitamente quanto é que é a contribuição da parte real da amplitude. Eu espero que a parte real seja pequenininha e o grosso venha da parte imaginária, mas necessariamente, formalmente, a gente tem que fazer o tratamento da parte real, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Não existe em QCD, se eu calcular em QCD a amplitude, a parte real é identicamente nula. Não tem parte real nos diagramas de QCD por troca de Pomeroy via troca de dois glues no canal T, né? A BFKL me dá, quando eu faço a compatibilização das amplitudes dos diagramas cruzados, né? Só sobra
uma amplitude de espalhamento elástico que é imaginário puro. Então, em QCD não tem como aparecer parte imaginária, a parte real aqui, né? Ela é zero sempre em QCD. Se eu quero estimar quanto é que é a parte real, eu vou ter que lançar mão de algum modelo que não seja QCD, né? Em geral, o que o pessoal faz é teoria de Red para estimar qual é que é a ordem de grandeza da parte real, da contribuição real da amplitude. Entendeu? Bom, então o ponto de partida na teoria de Reg, né, no formalismo de Reg, é a amplitude elástica, a amplitude de espalhamento, né, entre duas partículas. Então eu não vou ter o mesmo processo, só que aqui agora eu estou especificando para a teoria de Reg ou fenomenologia de Reg. Tá? Então aqui eu tenho um processo de espalhamento por troca de regions, tá? Que eu já vou explicar o que é regions. Né? Aqui eu tenho, então, as partículas incidentes são A e o B, espalha por troca de um region, ou seja, um ente aqui no canal T, né? E as partículas no estado final são C e D, certo? Na teoria de Reg, né, a amplitude de espalhamento para esse processo aqui, né, onde eu estou trocando algo no canal T, né, tem esta cara, né? Esta cara aqui, a dependência em S está aqui, a dependência em S é S na alfa I de T, certo? Eu tenho uma função que é o acoplamento do region com as partículas e eu tenho uma dependência adicional aqui nesse fator, tá? Basicamente. Claro, eu estou somando, vou somar sobre todos os regions, né? Que na teoria de Reg são os polos de Reg. Tá? Eu não vou entrar em detalhe do que eu preciso fazer aulas e aulas para explicar como é que chega aqui nessa amplitude, tá? Que o formalismo de Reg basicamente é uma maneira que o Reg obteve, né, de extrapolar o momento angular, que é real, né, fazer a extensão dele para uma contribuição de parte imaginária. Ou seja, fazer uma extensão analítica, né, do momento angular. Então, basicamente, a teoria de Reg é a teoria da expansão analítica do momento angular, né, no plano complexo. Né, no plano complexo. Nesse formalismo, a amplitude de espalhamento de duas partículas, né, AB indo em CD, tem esta cara, e obviamente tem quantidades chaves aqui na teoria de Reg. Mas você consegue ver que o momento transferido T está nessas funções e nessa função alfa, né? E onde o comportamento de energia é lei de potência, né? S na potência alfa I de T. Né? Agora vamos dar um nome para os bois, né? O alfa I de T é o que a gente chama de trajetória do region I, certo? Trajetória do region I, que basicamente é o spin daquele region, tá? Qual é que é o spin dele, né? O beta de I é o acoplamento do region com as partículas, tá? As partículas na vértice superior e inferior. Né? Aqui, de novo, eu tenho a trajetória de region I, e aqui a gente tem o fator de assinatura, porque cada region ele se comporta, a amplitude correspondente para uma troca de um determinado region se comporta de maneira diferente quando eu aplico o operador paridade. Né? Como é que ela se comporta, a amplitude, sob transformação de paridade. Então eu tenho três quantidades basicamente aqui. Né? O acoplamento do region com as partículas reais, né, incidentes e espalhadas, a trajetória do region, que é o alfa de T, e a assinatura, que a gente chama de assinatura do region, que é basicamente vai nos dar como é que se comporta a amplitude de espalhamento para a troca daquele region sobre transformação de simetria P, né, especificamente. No caso, aqui eu estou somando sobre todos os regions, no formalismo de Reg, né, os regions que são dominantes, ou seja, que têm a maior parte real para a maior parte real para a trajetória, né, são as trajetórias de Reg que são associadas às trocas de meson-Rho e o Pomeron em altas energias. Então, basicamente, o region dominante em altas energias é o Pomeron, seguido pelo um region, que basicamente é a troca de Rho, né, meson-Rho no canal P. Certo?
Aqui eu só estou abrindo explicitamente quanto é que é o acoplamento, né, do Pomeron ou do Region, né? Do Region com as partículas, né, no estado inicial e final. Então, eu vou abrir quanto é que é o beta, o acoplamento explícito, né? Ou seja, o acoplamento então vai ser separado do produto dos acoplamentos do Region com as partículas do vértice superior, né? Então aqui eu tenho um gama C de T, né? Eu tenho o gama de BD de T, que é o acoplamento então do Region com as partículas no vértice superior e as partículas no vértice inferior. Tá? Então aqui o beta de T é o produto desses dois acoplamentos, né? Que dependem do momento transferido T em ambos os vértices, né? E aqui eu tenho a trajetória do Region dominante. Ou é Rho ou é Pomeron, né? Explicitamente. Então aqui, em vez de fazer a soma sobre todos os Regions, eu só estou pegando os Regions dominantes. Pomeron ou o Region Rho, né? Associado ao meson. E o fator de assinatura para esse Region específico. Né? Lembrando que aqui eu tenho de novo Aqui ainda temos, quando eu abro aqui o acoplamento, ainda aparece no denominador ainda funções que dependem da trajetória, né, desse Region, o alfa de t, uma função seno e uma função gama de alfa de t. Basicamente isso aqui é o que eu tenho para a teoria de Region, considerando os polos dominantes na teoria de Region, explicitamente. Se eu interpretar o que quer dizer essa amplitude em termos das quantidades que eu coloquei aqui, né, trajetória do Region e os acoplamentos, basicamente, né, a gente está trocando. Basicamente, o que eu estou interpretando, o que acontece aqui é que eu tenho uma amplitude, onde eu estou trocando uma criatura, que eu chamo de objeto, não chamo de partícula, né? Eu estou trocando um objeto no canal T, né, explicitamente, que é responsável pelo espalhamento, né? Ele é a quantidade intermediária, né, a partícula intermediária para o espalhamento no canal T, né? E essa partícula tem momento angular igual a alfa de t. Então, aqui na teoria de Regio, a trajetória do Regio basicamente é o momento angular desse Regio, certo? Em geral, o pessoal assume que as trajetórias dos Regions são lineares com o momento transferido, porque os momentos angulares alfa de t dos Regions têm dependência em t apenas, e da fenomenologia desde os anos 60, comparando com os dados experimentais, né, tanto as contribuições de Region subdominante, que é o Rho, né, e o Pomeron, a dependência em t basicamente é linear, né, onde os dois coeficientes aqui têm nomes particulares, né? O alfa Region de 0 é o intercept do Region. Né? Intercept em inglês, né? Numa relação linear, isso aqui seria o coeficiente linear e o coeficiente angular. Em inglês é o intercept e o slope, né? Para a relação linear do alfa R de t, né? Então, o alfa R0 é o intercept do Region, e o alpha prime, né, alpha prime de R é o slope, né, o slope do Region. Tá? Numericamente, que é ajustado aos dados, tem um ajuste famoso do Donald Landschoff nos anos 87, né, o intercept do Region dominante, que é basicamente o Rho, né, é da ordem de 0,55 no ajuste experimental, e o alpha prime, né, do Region é da ordem de quase 0,86 GeV na menos 2, tá? No caso do Pomeron, que é o Region dominante, né, que é o polo dominante em altas energias, né, o intercept, né, o alfa zero do Pomeron, é um pouquinho maior que 1, né, 1.08, e o alpha prime, que é o slope do Pomeron, né, é 0.25, ou seja, um quarto, né, um quarto de GeV na menos 2. Então, as trajetórias dos Regions são seus momentos angulares, e na fenomenologia de Regio, esses momentos angulares basicamente são modelados como sendo lineares no momento transferido t, ou na variável Mandelstam t. Bom, a primeira coisa que eu vejo é que essa criatura, esse Region, esse Pomeron, não pode ser partícula, né? Se o alfa de t é um momento angular, o momento angular ou ele é inteiro ou semi-inteiro, né? É a única coisa, ou seja, ou ele é um momento angular orbital, por exemplo, que é o J, né? Na verdade é que o momento angular que eu estou falando é o J, o momento angular total desse objeto aí, né? O J pode ser inteiro ou semi-inteiro, né? Só, né? Mas se vocês verem aqui qual é que é a estrutura
do momento angular correspondente, que são as suas trajetórias, né? Vejam bem, mesmo se eu colocar, por exemplo, se eu colocar t igual a zero aqui, né? T igual a zero, para o region, o momento angular dele é um número, não é nem inteiro, nem semi-inteiro, na verdade é um número, acho que é irracional isso aqui, um número real. É a mesma coisa para o Pomeroy. Né? O Pomeroy, inclusive, bate na trave, né? Ele poderia ser um momento angular igual a 1, né? Mas bate na trave, falta aí o 008, né? Mas se vocês olharem aqui, os momentos angulares nessa criatura, para diferentes t's, né? Não corresponde nem a inteiro e nem semi-inteiro. Né? Então eu estou trocando, na verdade, aqui no canal T, né? Um objeto. Eu não posso dizer que ele é uma partícula, porque o spin, ou o momento angular total desse objeto que está sendo trocado no canal T, não corresponde aos objetos físicos, partículas físicas, aos momentos angulares associados às partículas reais. Né? Então eu sempre chamo de objeto e não partícula. Né? É um objeto do canal T que tem momento angular alfa de T, né? Ou seja, tem momento angular igual ao intercept. Né? Esses objetos, né, que têm esses momentos angulares é que são denominados de regions. Né? Então, são objetos que têm momentos angulares variáveis. Vocês veem que, além de não ser nem inteiro nem semi-inteiro, ele varia com o T, certo? Não tem nada a ver com a teoria quântica de campos, né, onde o spin, o momento angular da partícula que está sendo trocada no canal T é fixada. Né? Por exemplo, na teoria de Gauge, o spin dos bósons que estão sendo trocados são todos spin 1, né? São todos os bósons vetoriais. Né? No caso aqui, o Pomeroy até dá para fazer um fake de um bóson vetorial, né? Mas não dá para valer porque ele tem o 0,8 ainda para complicar a análise. Né? Então eu chamo de objeto e não de partícula explicitamente. Né? Na verdade é um conjunto de partículas. Né? Fala. Como fica ali no exponencial é muito sensível, né? Não dá para simplesmente tirar aquele 0,8 ali e achar que é igual. Não. Lembra, olha isso aqui, a dependência em energia da amplitude de espalhamento e da seção de choque diferencial é completamente dependente do intercept, ou seja, do momento angular desse region que está sendo trocado. Tá? Então, dependendo do region, o comportamento em energia é diferente. É lei de potência, né? Mas só que a potência para cada region, né, é lei de potência diferente. Por exemplo, um region usual, ρ, né, basicamente é raiz quadrada, é um meio, né, da ordem um pouquinho menos que um meio. Né? Ou seja, se eu estou trocando um region no canal T, a minha amplitude, a minha seção de choque total para a troca desse region no canal T, basicamente ele é suprimido para altas energias, né? Porque a potência aqui é da ordem de um meio, S não um meio para S muito grande, basicamente vai para uma quantidade muito pequena, né? Explicitamente. No caso do Pomeroy não, tem uma lei de potência com uma potência que é maior que 1, né? Na ordem de 1,08. É um crescimento lento, mas é relevante, né? Explicitamente. Então, dependendo do region, a dependência em energia está posta pela trajetória por um momento angular, entre aspas, né? É o que eu mostrei aqui, né? A amplitude de espalhamento depende em energia desta forma, né? Ela depende tanto do intercept do region quanto do alpha prime dele, né? O slope, né? Desse cara. Bom, nós estamos discutindo, eu estou falando aqui, eu estou na segunda página, o que eu queria, lembra do que eu queria fazer? Eu queria mostrar que na teoria de Regi a minha amplitude tem parte real e amplitude, e na QCD não tem como sair. Então, se eu quero botar uma parte real lá no meu modelo, a lá QCD, eu vou ter que introduzir parte real usando física com as mãos, ou seja, postulados ad hoc. Tá? Como a teoria de Regi, a fenomenologia de Regi é bem consolidada, o pessoal estima a parte real da amplitude usando argumentos da teoria de Regi. Tá? Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, na teoria de Regi, tá? Essa é a amplitude para o espalhamento de AB indo em CD, né? Explicitamente. Essa amplitude aqui, ela tem parte real e parte imaginária, certo? Lembra, o alfa de T, o intercept e o acoplamento são todas funções reais. O seno aqui é função real, a assinatura
é uma constante, né, real, mas este carinha que está aqui, ó, que é uma exponencial complexa, ela tem parte, isso aqui na verdade é a forma polar, né? É a forma polar de uma função complexa que tem parte real e imaginária na representação retangular ou cartesiana, né? Certo? Então, na teoria de Rege, a amplitude de espalhamento por troca de Region, que no caso em altas energias o Region dominante é o Pomeroy, né? Tem parte real e parte imaginária. A parte real e a parte imaginária são funções do ângulo π vezes o intercept do Region dominante. Então, aqui na teoria de Rege, explicitamente, a amplitude de espalhamento tem parte real e imaginária, advinda dessa exponencial complexa aqui, onde essa exponencial complexa depende no argumento do intercept, né, ou na verdade da trajetória do Region correspondente, né? Ou seja, do momento angular do Region sendo trocado no canal T. Né? Bom, obviamente, então, a amplitude do ponto de vista da parte imaginária e real é isso daqui, né, basicamente, né, o eta, ou seja, a parte real mais a parte imaginária, a menos das outras constantes, né. Aqui eu estou separando a parte real e da parte imaginária, né. Ou seja, a parte real é o cosseno de π alfa de t, a contribuição aqui dentro do parêntese, né, para a amplitude. E a parte imaginária está aqui dada explicitamente, né, menos seno, né, de π alfa de t. Por que isso é importante? Se eu consigo identificar quem é a parte real, quem é a parte imaginária, que basicamente vem deste cara aqui, né, deste cara que está dentro do parênteses, eu consigo calcular finalmente o que a gente chama de ρ, né, ou variável ρ, que é a razão entre a parte real e a parte imaginária da amplitude na teoria de Rege. Na QCD, o ρ é zero. Tá? Não tem porque as amplitudes são imaginárias puras, né? Mas na teoria de Rege, não. Eu tenho um ρ, ou seja, essa razão aqui é não nula, certo? E depende, então, da razão entre a parte real da imaginária da amplitude. Lembrem bem que o resto aqui são constantes, são iguais, tanto na parte real quanto na imaginária, certo? Então, quando eu faço a razão deste cara aqui por este cara aqui, eu vou ter o ρ, explicitamente. Então, o ρ, a razão da real e imaginário da amplitude na teoria de Rege é o menos eta, que é o fator de assinatura, mais cosseno de π vezes a trajetória do Region, dividido pelo seno π, a trajetória do Region. Eu posso colocar t ou não, se eu estou com muito transferido nulo ou não. Só para adiantar, se vocês fazerem papirar lá, estudar quanto é que é o fator de assinatura, né? O fator de assinatura para Regions, né, só pode ter dois valores, né? Ou é mais um ou é menos um, que estão associados então com o comportamento da amplitude, da troca desse Region, referente à simetria de paridade, né? Como é que se comporta a amplitude quando eu imponho, né, a simetria de paridade ou o operador de paridade atuando no processo de espalhamento, né? Certo? Então, o mais e o menos estão associados com trajetórias que são pares e ímpares, né, explicitamente. Então, só para lembrar que esse eta que está aqui só tem dois valores, ou é mais ou é menos um. Isso significa, então, que eu posso então, escrever a amplitude na teoria de Rege como sendo a sua amplitude, a sua parte real explicitamente e a sua parte imaginária explicitamente, né? Ou seja, como na teoria de Rege a parte real e a imaginária estão relacionadas, né, eu conheço quanto é que é o parâmetro ρ, eu posso ainda escrever, então, a amplitude total, né, incluindo parte real e imaginária, a partir da parte imaginária, utilizando apenas o parâmetro ρ, né, como relação. Quando eu for calcular, por exemplo, o módulo quadrado da amplitude, né, onde aqui no módulo quadrado da amplitude tem a parte real e a parte imaginária, basicamente eu posso escrever o módulo quadrado desta amplitude, que inclui real e imaginária, como sendo o módulo quadrado da amplitude apenas imaginária, parte imaginária, que é o que eu consigo calcular via QCD, né? A amplitude parte imaginária eu consigo calcular explicitamente via QCD, e toda a informação da parte real pode ser estimada via teoria de Rege na forma do parâmetro ρ, né? Então o ρ vai estar acompanhando o módulo quadrado da amplitude imaginária, parte imaginária, na forma de 1 mais ρ ao quadrado, onde o ρ ao quadrado é o quadrado dessa quantidade que está aqui. E aí, claro, eu posso calcular a seção de choque diferencial, incluindo a parte real da amplitude. Então, lembrando, a seção de choque diferencial de um processo exclusivo
é módulo quadrado da amplitude dividido por 16π. Aqui esta amplitude tem que incluir a parte real e a parte imaginária. Da teoria de Rege, eu consigo separar a parte imaginária da real através do parâmetro ρ. Né? E aí eu posso escrever, então, a seção de choque diferencial usando só a parte imaginária da amplitude, que eu posso usar no modelo QCD. Né? E a estimativa da parte real está aqui no parâmetro ρ ao quadrado. Lembrando que ρ, na teoria de Rege, na fórmula de Rege, tem esta cara aqui. Depende de quanto equivale o intercept, né? Na verdade, a trajetória do région correspondente. Né? Lembrando que o ρ aqui vai ter valores diferentes dependendo do fator de assinatura, né? Se é mais 1 ou menos 1, certo? Se é mais 1, que a gente chama de assinatura positiva, né? O ρ vai ter esta cara aqui explicitamente, né? O eta é 1, certo? Aí eu vou lá na tabela chão, né? E vejo que, o que eu tenho aqui, 1 mais cosseno dividido por seno, basicamente por identidade trigonométrica, esse é cotangente, tá? É cotangente do argumento π sobre 2 alfa de t. Ou seja, eu estou usando essa relação trigonométrica, né? Cotangente de θ sobre 2. Cotangente de θ sobre 2 é 1 mais cosseno de θ sobre seno de θ. Então, o ρ, para fator de assinatura mais 1, é basicamente cotangente de π sobre 2 vezes a trajetória do région. Se o fator de assinatura é menos 1, certo? Aí eu tenho 1 menos cosseno seno, tá? Isso é igual a tangente de θ sobre 2, tá? Então eu posso escrever a variável ρ, né? A razão da real, a parte real pela imaginária da amplitude, como sendo tangente de π sobre 2 vezes a trajetória do région correspondente. E é isso que o povo todo, né? Todo mundo usa na Feno para estimar quanto é que é a parte real da amplitude usando o modelo QCD, né? Eles vão assumir, então, que o ρ, que é a razão da parte real pela parte imaginária, se comporta como tangente de π sobre 2 e trocam, na verdade, como eu não estou na teoria de Rege, né? A gente troca o alfa zero, né? Ou a alfa de t, a potência efetiva em energia, né? Lembrando que aqui na teoria de Rege, né? A trajetória do région é a potência na energia, tá? Como na nossa teoria a potência em energia vai vir da conta QCD, né? Eu vou lá na minha amplitude QCD e vejo qual é que é a potência efetiva em energia, né? E troca ali onde eu tenho alfa de t, ou alfa de zero, né? Colocamos a amplitude, o lambda efetivo, né? A potência efetiva em energia no meu modelo QCD. Né? Porque na teoria de Régio eu teria que colocar a trajetória do Pomeroy ou do Régio correspondente. Né? É assim que o pessoal, todo mundo estima a contribuição da parte real, se eu não tenho parte real vindo da QCD. Ou seja, quando a gente está calculando dipolos, né, ou diferentes formalismos para a seção de choque de dipolo, como eu calculo, já incluindo parte real, é isso, né? d sigma dt, então é módulo quadrado da amplitude imaginária no formalismo de dipolos, dividido por 16π, 1 mais ρ ao quadrado, onde o ρ a gente está usando como sendo tangente de π sobre 2, e aqui ao invés do alfa, a gente troca pela potência efetiva, né, em energia da tua amplitude imaginária, né, que vem do modelo QCD explicitamente. Né. Se tu tem a seção de choque diferencial, tu consegue calcular a seção de choque total, né, ou seja, na verdade a seção de choque integrada para o processo de VCS, né, ou seja, integrado em T, né, ou seja, calcular isto, né, nós integramos a seção de choque diferencial em todo T, que vai de menos infinito até zero. Aqui sempre o pessoal faz a hipótese que o comportamento em T basicamente dominado por pequeno t, e o comportamento em pequeno t é basicamente exponencial, né? Onde o slope desse comportamento exponencial é dado pelo parâmetro b, né? Que é o slope do DVCS, né? Para esse processo exclusivo. Então, quando eu integro em t, basicamente vai sobrar 1 sobre o slope, e claro, a seção de choque diferencial calculada em t igual a zero. E isso é o que a gente sabe calcular no formalismo de dipolo. As funções de onda e a seção de choque de dipolo estão todas calculadas em t igual a zero. Toda a dependência inteira na forma do slope. Certo? Bom, e aí calcular a seção de choque tanto diferencial quanto
integrada para o DVCS pode ser feito no formalismo de dipolos, como eu fiz nos papers com o Favar e o Schoffel, né? Naqueles anos 2003 até 2005. Né? Então, de novo, aqui eu estou mostrando um resultado meu, né? Aqui é justamente o parâmetro ρ calculado com GBW para o DVCS, né? Aqui eu estou comparando, então, a parte imaginária pela real, né? Na verdade, que eu não estou mostrando a razão, não. Eu estou só mostrando explicitamente quem é a parte imaginária e quem é a parte real, né? Certo? Basicamente, a parte real, eu estou assumindo que ela é calculada... A parte real, basicamente, é a parte imaginária multiplicada pelo ρ. Aqui, ó, então, para o DVCS, para esse Q2, né, 4,5 GF quadrado, aqui eu estou mostrando as amplitudes, né, tanto da parte imaginária quanto da parte real, em termos da energia, né, de Saint-Mass, para um Q2 fixo. No modelo do GBW, né, em azul e preto, são as duas versões de GBW com ou sem charme, né. Você consegue ver que a ordem de grandeza aqui é bem grande, né, a parte imaginária continua sendo a dominante, né, por um fator, eu acho que é fator 10, né. Eu vou de 0,05 para 0,2 por aí, né. Fator 4, né? Fator 4, pelo menos, comparando a imaginária com a real. E aqui sim, na direita, eu tenho o próprio parâmetro ρ, né, que é a razão dessas duas quantidades real por imaginária, né? Isso como função de W para esse Q2, né? Então, eu consigo mostrar que, basicamente, para altas energias, né, claro, fixado o Q2, eu tenho basicamente um comportamento assintótico com energia, né, que é da ordem de 0,2, né? Ou seja, 20%, né? 20% é da contribuição da parte real para a parte imaginária. Dessa ordem. A ordem de 20% para o DVCS, obviamente. Né? E para esse Q2. Né? E finalmente eu comparo, né, comparando lá naquela época, né, com os dados experimentais do H1, né, que existiam. O Favar ele é da colaboração H1 do BES. Né? Então aqui são as duas versões do modelo GBW, né, para para Q2 4,5 e integrado sobre T, momento transferido menor que 1. Né? E aqui é o resultado da seção de choque integrada, né, para o DVCS em termos da energia Saint-Mass. Né? Então, os campos experimentais, na época ainda a barra de erro era grande, hoje já diminuiu bastante, a resolução do experimento já aumentou bastante, as barras de erro não são tão grandes para o DVCS. Né? Mas a gente mostrou que entrando ou não massa de charme, a banda teórica que usando o modelo de saturação do GBW ainda está dentro das barras de erros experimentais. Né? Aqui, em termos de Q2 fixado a energia, né? A mesma análise para contendo ou não charme, né? Explicitamente. Né? A gente vê que o charme, com a inclusão do charme, em geral, não, estou falando besteira aqui, os dois casos são para leves, né? Os dois casos são para leves, só 3 sabores. O que eu estou mudando aqui basicamente é o slope, né? O valor do B slope. Né? Só para ver qual é que é a sensitividade no valor do B, né? Que é este cara aqui. Aqui sim, né? Aqui no caso da parte imaginária e real e no ρ, eu consigo comparar as contribuições do charme. Aqui não, é só para leve e a dependência no B apenas. Né? No outro paper, que é desse 2003, do 2004, a gente foi analisar a questão do skewedness, né? Que aqui no DVCS, na amplitude force, a gente mostrou ali, né? Se T é igual a zero, a gente pode assumir que a variável do skewedness, né? O Xi, é exatamente o X de Bjorken, né? No paper de 2004, o H1 tinha medido também dependência em T, ou seja, tinha amplitude para T diferente de zero, certo? Aí, naquele caso lá, a gente tinha que introduzir quanto é que valia o Xi, né? Não é mais X de Bjorken, é diferente do X de Bjorken. E aí existem vários modelos na literatura de como incluir, né? Qual é que é a forma explícita, né, da skewedness, né? Que não é exatamente X de Bjorken, a gente analisou basicamente só 2 ou 3 modelos, né?
Vou tentar mostrar para vocês pelo menos o gráfico aqui, tá? Mas eu já encerrei minha aula, basicamente isso é para como é que eu trato o DVCS, que é um processo exclusivo, no formalismo de polos, né? Tem duas complicações a mais, que é a introdução da skewedness, porque o processo é exclusivo. Então, se o T não for exatamente zero, eu vou ter que colocar uma variável que não é a variável de Bjorken lá na seção de choque de polo, e eu vou ter que necessariamente introduzir a parte real da amplitude, claro, usando fenomenologia de Regin, mas no caso do DVCS a gente viu que a contribuição da parte real é importante, é da ordem de 20%, né? Um pouquinho mais que 20%. Isso significa que eu não posso abrir mão da contribuição de parte real. Tá? Eu só vou, para encerrar a aula, só vou mostrar para vocês eu estou me estendendo muito. O paper, a gente já analisou a questão da skewness, né? Em vez de usar X de Bjorken, a gente alterou, né? A gente alterou o X que está entrando na... O X, né? O que entrou na seção de de polo. Um minutinho. Aqui. Vamos sair desse aqui. Vocês estão aí ainda? Sim. Os meus alunos das outras, eu dou tchau para eles, dou boa noite e eles continuam lá. Ou seja, eles não estão na aula. Não estão na aula mesmo. Não estão na aula. Tem vários, tem 3 que eu termino a aula, fico 10 minutos ainda dando questões, discutindo, conversando com os outros. Eu vou lá encerrar 15 minutos depois do final da aula e eles estão lá ainda. Sim. O próprio voltou ainda só na maldade também. É. Tá ouvindo ainda, Erison? Tô aqui. Tá. Então aqui eu só estou mostrando para vocês. Acho que está mostrando agora aqui para vocês, né, o paper. Está mostrando. Nesse caso aqui, a gente estava analisando. Naquele outro paper anterior, a gente já colocou já a parte real, né? Nesse outro artigo, a gente está analisando a questão do skewedness, da variável, né? Então, aqui dentro da seção de choque de dipolo, ao invés de X de Bjorken, a gente vai ter que substituir por a Xi, né? A skewedness para esse caso. Então, existem várias maneiras. Ou a gente multiplica o X de Bjorken pelo um fator, certo? Em geral, um fator 4, um fator 2. Ou seja, não é exatamente o X de Bjorken, é proporcional ao X de Bjorken, né? E aí a gente pode até fazer uma análise de quanto é esse fator que está sendo multiplicado pelo X de Bjorken para ser consistente com os dados experimentais, né? Explicitamente. Ou uma outra opção, que é o que quase todo mundo está usando hoje na literatura, tá? É, ao invés de trocar o X de Bjorken, mantém o X de Bjorken, mas multiplica a amplitude por o que a gente chama aqui de fator de skewedness, tá? Que depende de Q2, que no caso dos GLUMs, né, que é o RG, né, depende daquela potência efetiva que eu estava falando, né? Então, eu vou lá na amplitude, deixo o X de Bjorken como está, aqui, né? Ali, tanto na GBW quanto nas outras seções de choque de dipolo, mantenho o X de Bjorken, mas multiplico a amplitude por uma correção que vai dar conta da troca do X de Bjorken pela variável que se diz skewedness, né? Que neste caso a gente testou vários modelos, mas nesse caso aqui, por exemplo, depende só da potência efetiva em energia, né? Então eu vou ter que ir lá fazer um ajuste do comportamento da amplitude com a energia, pego a lei de potência que saiu do FIT, né? Introduzo aqui e calculo quanto é que é esse fator de correção devido à skewedness, né? Essa forma funcional aqui, que depende das funções gamas, e lá dentro da função gama eu tenho a potência efetiva é devido ao Chuvaev, tá? Isso é referência 24, que é o que todo mundo está usando para estimar quanto é que vale a skewedness, né? Quanto é que é o efeito
de trocar x de Bjorken por a variável Xi, né, explicitamente. Lembrando o que é essa variável Xi, né? Lembra ali, é a variável que dá a relação entre a componente mais do momento transferido e do momento do próton incidente, né? O R mais e o P mais, né? Para o DVCS, em T igual a zero, é exatamente x de Bjorken. Se o T é diferente de zero, tanto no DVCS ou não DVCS, desde que seja um processo exclusivo, o Xi não é igual ao x de Bjorken, e aí eu tenho que, de alguma maneira, estimar quanto é que é o x, né? O Xi, na verdade. Né? Aqui nesse paper, então, a gente estava analisando basicamente se a gente introduz ou não skew. Aqui, esse aqui que é uma figura que eu quero mostrar. Tá? Aqui eu tenho um modelo de saturação, né? Normal, sem skewness, né? O SAT-mod, né? E aqui a gente fez várias possibilidades, né, para a introdução do skewness, né? Tanto multiplicar a amplitude por o fator RG, né, que é aquele paper, a ideia do Shuvaev, né? Ou também trocar o x de Bjorken por um fator, ou seja, o Xi é proporcional ao x de Bjorken por um fator, e a gente analisou na literatura, na época era um fator da ordem de 0,4, né? 0,4 era a relação entre o Xi, a skewness e o x de Bjorken. A gente vê que aqui que é o vermelhinho e o azul, né? A gente mostra que do ponto de vista do valor numérico, né? Qualquer uma dessas duas escolhas fenomenológicas para introduzir a não diagonalidade, né? Ou seja, o fato dos dois grumos não terem frações de momentos iguais, né? Um deles tem fração de momento x1 e outro x2, né? Ou seja, não é igual o x de Bjorken, sendo igual x1 igual x2, né? Numericamente não altera tanto, na verdade só altera muito, bastante mais, né? Nessa escala não dá para enxergar porque é log, né? Mas lá altera mais quando o Q2 é grande, né? A virtualidade do fotoincidente é grande. Mas em geral não tem grandes discrepâncias, né? Obviamente que essa segunda aproximação, que é só alterar por um fator x de Bjorken, do ponto de vista da fenologia, é bem mais simples, né? Porque lembra, para você usar aí a ideia do Shuvaev, você tem que fazer um ajuste, né, da potência efetiva da tua amplitude QCD calculada, né? Então, tem que fazer todo um processo de fit, que eu fiz lá na época, né? Todo um processo de fit para obter quanto é que é a potência efetiva e aí sim calcular o fator de skewness via Shuvaev, né? Dessa outra aproximação, não. É apenas um fator numérico que relaciona o Xi com o x de Bjorken, explicitamente, né? Certo? E aí, quando a gente, claro, introduz o efeito da skewness aqui, explicitamente, é um efeito brutal, tá? O fato que a gente introduz troca x de Bjorken por skewness, basicamente é quase um fator 1.5. Ou seja, tem um aumento da seção de choque que pode ser maior de 50%. Só devido ao fato da gente introduzir corretamente a variável de skewness dentro do formalismo. É o que a gente consegue mostrar aqui, ó, nessa conta numérica em Q2, né? Aqui embaixo é sem skewness e aqui em cima com skewness, com dois modelos diferentes, né, para como modelar, né, a variável Xi, né, ou a introdução da skewness, né. Lembra que o que eu estou falando é isso daqui, né? A seção de choque de dipolo, formalmente, num processo exclusivo, ela teria que ser escrita em termos de x1 e x2. x1 e x2 são as frações de momento longitudinais dos grooms que estão sendo trocados no canal T, que é a troca de dois grooms, né? Eles não necessariamente são iguais. Eu já discuti isso quando eu fiz o disco difrativo, eu discuti explicitamente. Quando a gente construiu o XPON, né? A gente mostrou que o XPON não necessariamente é igual ao x de Bjorken. Só tem um regime onde o beta é grande, né? A variável beta lá no disco difrativo é grande, aí sim o XPON é exatamente igual ao x, né? Mas na maior parte do tempo não, né? Então o que a gente está tentando fazer aqui é como é que a gente corrige o formalismo ao invés de usar x1 e x2 full, né? Full cinematics, como é que a gente estima usando apenas a informação do x de Bjorken, né? Ou uma razão, né? Um fator que corrige a amplitude simulando, né, o efeito da situação de choque de polo depender nessas duas frações de momento, né?
Mas o que dá para ver claramente, a gente tinha visto já nos anos 2000, né, é que o efeito do skewedness, né, é brutal. Tá? Dependendo do processo, ele pode dar um fator de até 2. Né? Se for para mesons vetoriais leves, por exemplo, perdão, se a gente for para mesons vetoriais pesados, tipo Y e JPC, a correção de skewedness, né, nesses processos exclusivos basicamente aumenta a normalização da seção de choque para o processo exclusivo por um fator quase 2. Tá? No Y é brutal. É mais de fator 2 o aumento na seção de choque quando eu introduzo correção de skewedness. JPC da ordem de 75% de aumento, e no caso dos mesmos leves é menos. Né? Mas no DVCS é pelo menos 50% de aumento. Claro que aqui ainda a gente conseguiu rabeirinha entrando dentro das barras de erro. Né? Mas está claro que não dá para abrir mão da correção de skewedness explicitamente. Né? Certo? O que eu vou fazer na aula que vem é analisar como é que é entendido o DVCS, que é um processo exclusivo, dentro do formalismo de partônico, né? A lá modelos de Partons ou fatorização QCD, né? Como é que é calculado, na verdade, com as mãos, né? Só para vocês entenderem que tipo de quantidades estão envolvidas, né? A gente vai mostrar, então, na aula que vem, que quando eu estou calculando processos exclusivos via fatorização QCD, via modelo de Partons, né? Lá nas PDFs, né, eu não vou poder usar as PDFs usuais, tá? Eu vou ter que usar o que eles chamam de PDFs generalizadas, né, ou Generalized Parton Distributions, né? Então, ao invés das distribuições partônicas usuais de gluons e quarks, eu vou ter que construir outro tipo, né, uma extensão das PDFs que são chamadas generalizadas, e essas funções generalizadas, as PDFs generalizadas, obviamente vão depender dos dois x, né? O x1 e o x2, ou seja, vão depender explicitamente da variável de skewedness, né? Explicitamente. E claro, a seção de choque disso do processo, né? Duro, né? Mas tem uma mudança. Lá eu não uso as PDFs usuais, eu vou ter que construir PDFs generalizadas, né? As PDFs generalizadas, que são as GPDs, né? Vão ser o ponto de partida para as construções das TMDs, né, que são as Transverse Momentum Distributions, né, que o Gabriel está mais familiarizado, né, das distribuições de Ussini e de Weizsäcker-Williams, né, WW, Ussini e o... Agora, acho que é Wigner, né? Wigner, né? Wigner e Ussini, elas são generalizações dessas GPDs, né? Aí uma delas, eu não sei se é o Ussini, eu acho que é a Wigner. Né? A Wigner, num certo limite, ela vai chegar nas GPDs, né? Então, as GPDs são as funções de distribuições partônicas quando o processo envolvido é um processo exclusivo, né? Então, essas funções partônicas dependem da variável skewedness ou 2x, né? x1 e x2, que são as frações de momento dos partons que estão sendo trocados no canal T, né? No caso, lá nas GPDs, no formalismo de GPDs, eu posso também ter troca de quarks, né, no canal T, né? Dando origem ao processo exclusivo. Então, eu tenho tanto distribuições de quark quanto de gluons generalizadas, né? Certo? E também, na aula que vem, eu vou começar a motivação de como é que eu construo, então, outro processo exclusivo muito importante, que é a produção de mesons vetoriais, né? Então, ao invés de ter o fóton real no estado final, eu vou ter mesons, né? Por exemplo, ρ, φ, jpsi, y e assim por diante. E aí eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente constrói as funções de onda dos mesons, tá? Basicamente, eu não consigo calcular esses primeiros princípios, eu vou ter que fazer uma modelagem, porque uma parte é não perturbativa, né? Eu não tenho como saber por ter perturbação, mas o ponto de partida é a função de onda do fóton, né? Então, todo o esqueleto básico do comportamento da função de onda de meson vai vir basicamente da função de onda do fóton. E aí eu vou discutir com vocês os modelos principais, que são 3 ou 4, que modelam as funções de onda dos mesons. Né? Tem 4 modelos, tipicamente na literatura, que constrói as funções de onda dos mesons a partir dos fótons. Né? Certo? Aí nós continuamos na próxima aula. Ô, prof, só um conceito para ver se cabe. Quando lá tu falou, até fez as piadinhas lá sobre o spin da partícula, né? Que tu chamou ele chamou de objeto. Cabe o conceito de
de quase partícula ou não? Da matéria condensada, tá falando? Conceito de quase partícula da matéria condensada? É, tipo, porque eu tô fazendo agora aquela lista 4, né? E daí a discussão é bastante sobre os férmions de Majorana. E daí, tipo, eles chamam ele de quase partícula, né? E daí eles falam que ele não é detectado, né? A gente usa como um artifício teórico aqui. E, claro, tem esperanças de que possa ser medido na matéria condensada, né? Sim. Tipo, porque tem aquele esquema de lacunas. Uhum. Mas eu não sei se cabe esse conceito, né? Porque não faz nenhum sentido esse spin. Tipo, era só para ver se ele era mais abrangente também. É a mesma coisa. Na verdade, lá é abuso de linguagem, né? Na matéria condensada. Uhum. Dizer que é um Bose de Majorana. Na verdade, só as propriedades são. Relembra, né? O fato de Majorana da física de partículas, né? Uhum. Na verdade, eles estão relacionando as propriedades do férmio de Majorana com. Em geral, são quantums, né? Quanto quantiza campos, né, de interação lá dentro do, do material, lá da matéria condensada, né? E esses quantum têm propriedades que podem lembrar algo real ou teórico que é feito em física de partículas, né? Uhum. Por exemplo, os fônons, tem os fônons, magnons, né? E assim por diante, né? Não são partículas, né? Os fônons, os magnons, não são partículas, né? Sim. São ondas que se propagam lá dentro, né? São quantum, um certo campo de interação lá dentro da matéria, né? Uhum. Não necessariamente uma partícula real, né? Uma Uhum. partícula real. No caso aqui também, né? Tá claro que o région não pode ser partícula mesmo, né? Porque ele nem Uhum. tem spin definido no final das contas, né? O spin depende, o que é o alfa de t, né? A trajetória desse region, ela basicamente depende do momento transferido. Então, dependendo do momento transferido, ela tem valor diferente de spin, ou momento angular total. Beleza, era para ver só se fechava esse conceito, né? Se ele era abrangente dessa forma. Mas era isso, prof. Sim, Tipo, sim. Então, quando a gente está falando de region, eu prefiro falar de objeto, né? Não, objeto. não é partícula, né? Tá. Não, eu não consideraria como partícula mesmo. Tanto que a gente não pode. Por exemplo, eu poderia, em geral, por exemplo, né, fótons, né? Fótons existem na versão real e na forma de partícula intermediária, né? Fótons virtuais, né? Uhum. Se région fosse partícula, eu poderia ter um processo de produção de région, por exemplo. Sim. Não existe isso, né? Eu não consigo produzir régions Uhum. no estado final. Eles só existem como um artefato intermediário, como Fora da camada de massa, né? fora da camada Tipo, de massa, como uma soma sobre partículas intermediárias, né, virtuais aqui no processo de troca no canal T. ok. O pion, por exemplo, lá no modelo de Kawa, né? Então, o pion Uhum. foi modelado como um pion virtual pode ser trocado aqui, né, na interação hadrônica, mas o pion, ele posso criar pion real, né, um Sim. processo de espalhamento. Agora, o Pomeron e o Region é mais complicado, né? Esse tipo de criatura eu não consigo criar, né? Ele Tá. só existe aqui como interação, né? Sim. Como objeto de campo, Como mediador. como mediador, exatamente, né? Mas não como uma partícula real que eu posso criar ela em experimento, etc. Né? Ok, prof. Era isso, então. É. Bom, vou Feito, indo Elias. lá. Aceito. Bom Bom fim. final de semana, viu, gente? A Um gente vai se abraço. falando. E era isso. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo certo aí, Edson?